E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E nesse momento que a gente tem que ficar distante das pessoas que nós mais amamos, distante das nossas atividades, nós não podemos ficar distante de Deus. Então eu peço para que você, antes de ir para o próximo vídeo, pegue a sua Bíblia e leia com atenção, leia com fé a palavra do Senhor nos capítulos 2, 3 e 4 de Jonas. São capítulos curtinhos, então pegue a sua Bíblia, leia com atenção, porque a gente vai continuar conversando a respeito de Jonas, tudo bem? E aí, leram lá os capítulos? Então eu queria destacar com vocês 3 pontos acerca desta continuação da história de Jonas. No início lá do capítulo 2, a gente vê que Jonas ficou angustiado. E isso é normal. Grandes homens de Deus também ficaram angustiados. A gente tem um exemplo de Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Temos o exemplo do rei Davi, o grande rei Davi, que venceu inúmeras batalhas, mas que também ficou angustiado, com medo, principalmente quando foi perseguido pelo rei Saul, pelo seu filho Absalão e por tantos outros inimigos. E também o próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele chega a suar sangue, de tanto que ficou angustiado. Então, em algum momento das nossas vidas, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar angustiados. Pense no momento que estamos vivendo. Nós temos medo de sermos infectados por esse coronavírus, temos medo que os nossos queridos também sejam. Então, esse momento atual também é um momento de muita angústia. Mas o que nos faz diferente das outras pessoas é que nós temos um Deus que nós podemos recorrer, um Deus que nos socorre nas horas difíceis, um Deus que nos dá capacidade de vencer o medo. Então, o que eu quero que você guarde do capítulo 2 é que, por mais que tenhamos angústias, medos, nós podemos recorrer a Deus, porque Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Jesus Cristo fala para os seus apóstolos que estará com eles todos os dias. Então nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas e nos vai socorrer de todo perigo, de todo mal. Tudo bem? O próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 3. Bom, no capítulo 3, o que eu achei mais importante é que nós devemos fazer a vontade de Deus, por mais difícil que isso possa parecer. No capítulo 1 de Jonas, nós vimos que ele não queria pregar a palavra de Deus aos ninivitas, e na lição número 1 a gente estudou o porquê que ele não queria. O Império Assírio, ele escravizava o povo de Israel, e Jonas, na cabeça dele, achava que eles não eram dignos, de ouvir a palavra de Deus. Então, para Jonas era muito difícil pregar o evangelho para eles. Mas esta era a vontade de Deus. No início do capítulo 3 de Jonas, a palavra do Senhor nos fala que a cidade de Nínive era muito importante para Deus. Então Deus tinha sim o plano de resgatar esse povo. E ele incumbiu Jonas de pregar a palavra do Senhor, de pregar arrependimento para aquele povo. E Jonas não queria ir de forma alguma, por causa do seu orgulho, por causa que ele achava que era um povo inimigo, rebelde. Mas Deus o fez cumprir a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Então, quando Deus determina que uma coisa deve ser feita, ela será feita. Então, por mais difícil que possa parecer, você deve fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Tá bom? Essa é a lição mais preciosa para mim do capítulo 3.
No finalzinho do capítulo 3, nós vemos que Jonas pregou a palavra do Senhor e o povo se arrependeu. O povo se converteu ao Senhor, se arrependeu do mal e da rebeldia contra o Senhor. E por causa disso a gente vê que Jonas se ira contra Deus. E quando ele termina de pregar ali a palavra do Senhor, ele se retira da cidade e Deus faz com que uma planta nasça e traga um pouco de conforto para Jonas, mas pouco tempo depois Deus faz essa planta secar e Jonas se ira, né? Porque aquela planta estava trazendo bastante conforto, estava trazendo sombra para ele. E aí Deus dá a Jonas uma lição importante, que Jonas se compadeceu de uma planta, mas não se compadeceu daquela cidade de Nínive. Então, o que a gente pode tirar de mais importante desse capítulo é que a gente tem que dar valor às pessoas e não às coisas. Neste momento que a gente vive de pandemia, de isolamento, que tem mais nos feito falta são a companhia das pessoas, a companhia dos nossos familiares, a companhia dos nossos amigos. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui no capítulo 4 é que você realmente dê valor às pessoas e não às coisas. A gente tem dado muito valor aos nossos bens materiais, né? Mas num momento como esse, de que serve? Ter um bom carro, boas roupas, se a gente está isolado. E o que mais nos faz falta é a companhia das pessoas que a gente ama. E eu peço para vocês que vocês guardem este princípio no coração, de dar valor às pessoas próximas a vocês, e se elas ainda não conhecem o Evangelho, uma maneira de vocês as valorizarem é pregar a Cristo para elas. Tá certo? Então, gente, para finalizar, eu queria revisar com vocês os 3 pontos. O primeiro ponto é que em algum momento nós vamos ficar angustiados, com medo, mas nós temos um Deus que nos socorre em meio às dificuldades e que nós podemos orar e que Ele vai ouvir as nossas orações e responder de acordo com a sua santa vontade. O segundo ponto é que nós devemos fazer a vontade de Deus, por mais difícil que isso possa parecer para a gente. E o quarto ponto, e o terceiro ponto no capítulo 4, é que nós devemos dar valor às pessoas que nos rodeiam. Tá certo? Um abraço. Não se esqueçam de ler a Bíblia todos os dias, de orar a Deus e pedir para que esse momento passe o mais depressa possível e que a gente possa se ver novamente. Um abraço e fique com Deus.